Bom dia, jovem, tudo bem? Você tá bem? Dia animado, segunda-feira. Muita gente não gosta de segunda, mas segunda-feira, pra mim, é da hora. Eu gosto muito. Às vezes a gente também recomeça algumas coisas na segunda-feira. Eu mesmo, por exemplo, hoje eu comecei a caminhar. Cuidar do corpo também, né? A gente sempre fala corpo, alma e espírito. Pessoal, muito animado porque hoje é nosso primeiro dia de devocional sobre o capítulo 1 da primeira epístola de João. Então, a partir de hoje, você começa a ler a primeira epístola de João, capítulo 1. E já no capítulo 1, mano, João, ele começa a falar um negócio muito da hora. Por quê? Porque ele começa assim, olha, os meus olhos viram, a minha mão sentiu, eu toquei. Então, eu vivi. O que ele quer dizer com isso? Cara, na época tinha um monte de gente batendo. E esses caras eram conhecidos como os gnosticistas. E eles batiam que Jesus era só espírito. Que tipo, Jesus veio à Terra, mas era um espírito, era um ser totalmente iluminado. Só que João, ele já começa o capítulo 1 falando assim, não, eu vi, eu toquei e eu senti. E eu quero deixar uma mensagem logo de cara para você aqui. Muitas das vezes a gente deixa ser levado por pensamentos e filosofias deste mundo porque não sentimos Jesus. É verdade. Muitas das vezes você escuta seu professor de filosofia, você escuta pessoas que falam que Jesus só foi um homem que viveu aqui na Terra e foi dotado de sabedoria e de conhecimento, só isso. Mas não. Sabe por que você escuta esses tipos de pensamento? Porque você não tem sentido Jesus. Porque quem sente Jesus faz que nem João fez. Olha, eu vi, eu senti e eu sei quem ele é. Para você saber quem Jesus é, você precisa se relacionar. Não tem como você chegar e falar, eu conheço minha mãe, se você não tem relacionamento com a sua mãe. Não tem como você falar, eu conheço meu pai, porque se você não tem relacionamento com seu pai. Na verdade, muitos filhos falam, meu pai me parece... Tipo, tem pessoas que falam, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Por quê? Porque não tá perto, mano. E pra sentir tem que estar perto, pra ter relacionamento tem que estar perto. Continuando ainda o texto, ele vai dizer assim, olha, se você fala que você tem comunhão com Jesus, mas vive andando nas trevas, você é mentiroso. E aí no próximo versículo ele vai falar assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão para com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mano, que da hora esse versículo. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer em relação à conduta. Quando a Bíblia fala andar, ela está dizendo em relação à sua conduta. E eu acho muito interessante, por quê? Porque o próximo versículo, logo em seguida, bem na frente um pouquinho, ele vai dizer assim, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Ou seja, eu estou mentindo para mim mesmo falando que eu não tenho pecado. E eu fiquei pensando, uma conduta e a respeito do pecado. E aí o Senhor me levou a respeito de uma dieta de um atleta. Que da hora. Por quê? Porque o atleta, ele precisa ter uma dieta regrada. Ele precisa comer os seus, não sei, muito ou pouco carboidrato. Eu não tenho uma noção a respeito de dieta. Na verdade, isso que eu vou pesquisar também. Só que ele precisa se regrar. Ou seja, ele precisa comer alface, tomate, essas coisas. Só que de vez em quando vem uma vontade muito grande quando é oferecido para ele um doce. E ele fica diante daquele doce falando, não posso comer porque eu tô com a minha dieta, não posso comer porque eu tô com a minha dieta. E muitas das vezes aquele atleta ele fala, caramba, hoje eu não consegui resistir, eu comi um doce. E é justamente isso que eu quero dizer. Você precisa ter uma conduta que te conduza à vida espiritual. Você precisa ter uma conduta que te direcione a Jesus. E quando o apóstolo João ele fala assim, olha, se você falar que você não tem pecado, você está mentindo. Porque é justamente isso. Vai ter dia que os doces serão oferecidos para você na sua dieta espiritual. E você vai falar, caramba, não consegui resistir isso daqui. Eu menti, eu falei alguma coisa, eu assisti algo que não deveria, fiz algo que não deveria. E aí você vai ter que recorrer a Jesus e falar, Jesus, me perdoa. E aí o versículo de cima vai dizer que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Que da hora mesmo. Então, tenha uma conduta espiritual. Comece a analisar como você está agindo. Se as suas ações, se os seus pensamentos, se o seu caminho está te conduzindo mais às trevas do que à luz. Se eles estiverem conduzindo você mais às trevas do que à luz, a sua conduta, ou seja, você está andando em trevas.
entendeu? Então, pondere isso na balança. Se você entender que você está andando em trevas, se você entender que você está fazendo realmente coisas que estão te conduzindo às trevas, ou seja, eu quero escutar mais música do que louvor, eu quero fazer mais, quero assistir mais filme do que ler a palavra, e, pensa um monte de coisa, e pondere isso daí, você vai falar, eu preciso recorrer a Jesus. Beleza? Esse foi o nosso devocional de hoje. Nós começamos uma série e eu quero te lembrar que sábado agora nós temos o nosso encontro com toda a regional. Espero você lá. Deus abençoe e tenha um ótimo dia, uma ótima semana.